Voltamos com o mesmo compromisso de mantê-lo informado, tal como nós prometemos. Essencialmente, temos aproximadamente 3 horas, todos os dias. Já sabe que este é o nosso compromisso, de preenchermos a sua manhã com informações precisas, de forma diversificada. Nós agora estamos num bloco temático, vamos refletir sobre a situação das ocorrências, precisamente da Polícia Nacional, em termos de criminalidade, em termos de acidente a nível do nosso país. Como é que nós estamos? Qual é o dado estatístico que a Polícia Nacional pôde precisamente avançar a população? Por isso, convidamos agora a acompanhar este painel. Pois bem, agora aqui estamos já com a presença do especialista de comunicação, precisamente da Polícia Nacional, Venâncio Ventura. Muito bom dia, bem-vindo a mais um painel. Mais um painel. Muito obrigado. Olha, o pessoal normalmente confunde meu nome. Ao invés de Vicente, chamam de Ventura. Ventura. Venâncio Vicente. Vicente, ok. Está captado. Pois bem, neste preciso momento, nós temos estado a registrar inúmeras situações de criminalidade. Quais são as diligências que nos podem avançar quanto aos crimes, precisamente? Luís, antes eu quero saudar a todos os efetivos da Polícia Nacional de Angola e, além do mais, a todos aqueles que participam, assistem de forma massiva, de forma frequente a este maravilhoso programa da Palanca TV e, sobretudo, a página inicial. A Polícia Nacional de Angola tem estado a desenvolver inúmeras ações operativas de modo a garantir a ordem e a tranquilidade pública. Dessa feita, Luís, hoje nós queremos apresentar o balanço de segurança pública de 1 a 7 de abril. Vale informar que, durante este período, foram detidos 746 suspeitos e a Polícia Nacional esclareceu, em termos de crime, por via das suas ações operativas, e esclareceu 714 crimes. Foram apreendidas também 47 armas de fogo, com destaque para Luanda, com 22, Huila, 8, Cubango, 7 e Kwanza Norte, com 3. Na mesma sequência, foram apreendidas 18 viaturas, 33 motorizadas e 113.175 kg de lhamba. Foram detidos também 473 presumidos autores de diversos crimes, dos quais passamos a mencionar 122 por roubos, 193 por furtos, 125 por ofensas à integridade física graves e simples e 33 por agressão sexual. Quanto à fiscalização do trânsito, foram apreendidas 269 viaturas, 691 motociclos, 784 cartas de condução, 1.074 verbetes, 785 livretes e 507 títulos de registro de propriedade. Foram aplicadas 3.217 multas, avaliadas em 12 milhões e 31.868 kwanzas. Agora, eu quero pedir aqui o gráfico. Sim, nós vamos daqui a mais alguns instantes passar mesmo o gráfico, porque queremos atualizar precisamente ao nosso telespectador. Mas há aqui uma situação pontual. Sabemos que Luanda continua a ser das províncias que, em termos de acidente, tem estado na estatística elevada. Ontem, precisamente, nós captamos as imagens de um acidente que aconteceu
no Zango. Precisamente como é que podemos aqui dar o parecer destas ocorrências? Será que a população é que não tem estado a receber as orientações precisas da Polícia Nacional sobre os cuidados a ter, ou alguma coisa contrária está aí a acontecer? Luís, a situação é preocupante. Eu não falo essencialmente só de Luanda. Aqui estamos para fazer o balanço a nível nacional. Pois. Obviamente fez aqui enfoque a Luanda e aqui importa apresentarmos o gráfico só para descortinar e responder da melhor maneira possível o que está a acontecer quando o assunto é acidentes. Províncias que registraram maior número... Pois, vamos agora mesmo colocar, vemos aqui na tabela, tal como nós dissemos, Luanda está com uma estatística muito elevada. A densidade populacional também tem uma influência muito grande, mas não vem ao acaso. Só para termos noção, os dados anteriores, ou melhor, os dados atuais, nós vamos olhar para 65 acidentes, onde é que prontos, províncias que registraram maior número de acidentes. Luanda, com 65 acidentes durante a semana, um a mais se comparado com a semana anterior. Dessa feita, para Luanda foi constatado 22 pessoas morreram só ao longo da semana. Benguela, podemos analisar aqui 26 acidentes, 8 mortos. Huambo, 21 acidentes, 10 mortos. E Huila, 31 acidentes e 21 mortos. São dados muito alarmantes. Mas nós explicamos melhor se tivermos que olhar para a tabela a seguir. Vemos agora, a tabela a seguir é sobre a natureza dos acidentes, aqui a trazer a precisão das informações sobre as províncias que têm estado a registrar o maior número de acidentes, mas vou pedir à Regi que nos passe a outra tabela que relata exatamente a natureza dos acidentes de aviação, aí onde traz ou faz referência precisamente à natureza dos acidentes, o choque entre os velocípedes, não é? Aqui, Venâncio, ajuda-nos a compreender. Luís, há uma descrição, dentro da natureza dos acidentes, de um leque de causas que influenciaram, têm estado a influenciar os acidentes ao longo da semana. Mas nós, ao apresentar este dado, enquanto Polícia Nacional, e para hoje, em exclusividade, a nossa maior atenção é o maior número percentual de acidentes, se não mesmo as causas, ao longo da semana. E aqui, por incrível que pareça, nós conseguimos, por via dos dados, por via dos relatórios, aferir que, nesta semana, maior parte dos acidentes foram demarcadas por atropelamentos. Vê que, para dados atuais, 104 acidentes por atropelamentos aconteceram nesta semana, o que dizimou 41 mortes. Podemos olhar aqui para esta classificação, vemos que o número 41 de mortes supera. Isto é muito preocupante. E se tivermos que ver as consequências, obviamente consequências são mortes, mas as causas, vamos conseguir aqui aferir e já responder diretamente à pergunta que nos colocou, a má travessia dos peões. Esta é uma das principais causas dos atropelamentos. Ao longo de algum tempo, a Polícia Nacional, se não mesmo a comunicação social, andou a passar mensagens preventivas, mensagens de advertência, com o seguinte com o slogan: se conduzir, não beba, se beber, não conduza. As pessoas conduzem em estado de embriaguez. E principalmente quando chegamos ao fim de semana. Olha, o fim de semana é um caso sério. Tem o álcool que altera o comportamento normal do automobilista, tem a questão do sono, que
desestabiliza, de que maneira? Os resultados são esses. É uma questão muito preocupante pelo facto de que são vidas a serem dizimadas semanalmente. 41 pessoas a morrer por acidente, por atropelamento, é muito. Então, aqui, a Polícia Nacional vai continuar a apelar e nós temos estado a desenvolver inúmeras campanhas preventivas, de modos a que o cidadão, de modos a que os automobilistas tenham consciência plena da realidade, compreendam o quanto a vida é um bem precioso. É importante nós salvarmos a nós, na medida em que dirigirmos com segurança, nós vamos salvar a nós, a nossa família, mas aos outros também. Mas mesmo assim, compreendemos, é o que temos estado a relatar, mas com esta informação precisa que a Polícia Nacional tem estado a passar à população, naturalmente ainda assim continuamos a registrar essa... O que é que está a acontecer? Como é que vocês olham para este assunto? Ou tem de se mudar, digamos, o modo operandi da Polícia Nacional em termos de informação precisa? Bom, é preciso compreender que aqui a ação é multissetorial. Não se pode analisar este fenómeno, essa questão dos acidentes, só da alçada da Polícia Nacional. Aqui tem uma questão também de educação. E esta educação a que me refiro não enquanto Ministério da Educação. A Polícia Nacional olha e chama a atenção a questão das famílias, a forma como se comunica. Lembramos-nos quando mais novo, termos estudado, e aliás até então o Ministério da Educação tem no seu conteúdo programático para o ensino primário a instrução do trânsito. Mas é preciso acatar e é preciso um acompanhamento, uma fiscalização. Agora nós estamos na época dos selfies, estamos na época do smartphone, em que o automobilista está a dirigir, mas está a mexer também no smartphone, no telefone. O peão está a fazer a travessia, mas ele está com o auricular. Ele está distraído, ele está nem ali. Olha que o automobilista está a dirigir, está a buzinar. Ele tem de parar mesmo, porque a jovem que está a passar com vaidade. Ele que se dane, eu ando do meu jeito e ponto final. Hoje os peões já não fogem às viaturas. Já não fogem às viaturas. As viaturas estão fugindo dos peões. Então, aqui, a Polícia Nacional vai continuar a desenvolver as inúmeras campanhas. E campanhas estão sendo desenvolvidas, mas não podemos olhar para a questão de segurança pública de forma unilateral e atribuir responsabilidades simplesmente à Polícia Nacional. O Ministério da Educação tem que funcionar em plenitude. A casa, a família, os pais devem passar as instruções devidas por ocasião da travessia, as estradas. Prevenir é melhor do que remediar. Pois daqui, por isso, a ideia de que a resolução deste e outros problemas é multissetorial, não é? Pois bem, nós vamos agora ao próximo quadro, para termos um esclarecimento preciso sobre a evolução dos acidentes de viação a nível do nosso país. Aqui, Venâncio, o quadro nos mostra que do mês de março, essa semana de abril, a estatística também tende a subir. A estatística tende a subir. É preciso compreender, Luís, caro telespectador, é preciso compreender que na escala de 0 a 1000, durante o mês de março, a cifra de acidentes foi de 918 acidentes. Parece que é muito fácil pronunciar, são números, mas é um número muito grande, muito alto. Para o mês, a primeira semana, nesse caso nós estamos a fazer o balanço de 1 a 7 de abril, só em termos de acidentes, está aqui na ordem dos 281 acidentes durante uma semana. Em termos de cifra de mortes, os dados estão a mostrar que o mês de março, só o mês de março, morreram 173 pessoas. Já nesta semana, nós tivemos em termos de mortes, são 71. Luís, é preciso compreender, e aqui abrimos parênteses para levar a reflexão e a seriedade de que esta é a maior cifra
que a Polícia Nacional, em termos de dados, apresenta, se olharmos para os 6 últimos meses. 71 mortos. É um número muito grande. É a maior cifra se tivermos que olhar para o número de feridos, se comparado com os últimos 6 meses. 340 feridos. É muito. E a sua pergunta parece que é uma pergunta retórica, mas também preocupa-nos, enquanto Polícia Nacional de Angola. O que é que está a se passar? Por que é que há desatenção na condução, durante a condução? Olha que podemos associar também a questão da velocidade desenfreada. Ir não é o mesmo que partir. As pessoas querem correr. Nós só queremos chegar. Eu não quero aqui acusar o taxista, mas quero falar do automobilista. Ele só quer faturar. Ele não se importa com as vidas. Existem, inclusive, pessoas que, na época, quando mais novo, batíamos corrida, brincávamos de bater corrida. Tem gente que bate corrida. Quem chega primeiro. E vão brincando e a conversar, inclusive, na via. São milésimas de segundo que acaba sendo fatal para arruinar vidas, dizimar vidas. Pois bem, Venâncio, nós vimos na tabela ou no gráfico anterior que a província da Huila é das províncias que tem um registro baixo em termos de mortes e fez menção à questão do êxodo populacional. Está precisamente na base da pouca redução ou por termos esse registro precisamente de mortes? Luís, não é tanto a questão... Tal como vemos aqui. Tal como vemos. Não é tanto a questão do êxodo populacional, mas sim a questão da densidade populacional. Pois. Todavia, não é tão linear. Não é tão linear. Podíamos, não queremos dizer que um desses dias Luanda se tiver menos, pode ter menos, não é só a questão da densidade populacional. Pode-se dar o caso também a natureza do acidente. Os meios, a quantidade de pessoas que estiveram, o impacto deste acidente no local. Então, para hoje, infelizmente, vamos aqui a olhar para o Huila no número reduzido. E vamos querer fazer votos de que os números sejam cada vez mais reduzidos. Esta é a intenção da Polícia Nacional de Angola. A Polícia Nacional de Angola, ao estar aqui a apresentar o balanço de segurança pública, não é por mera casualidade. Não é simplesmente por uma questão de estatísticas, números, não. É para cumprir e atender aqueles que são os grandes desafios e a intenção, a justificativa de sua existência, que é a prevenção. Quando nós compreendemos os números, quando nós olhamos para a realidade, obviamente que as chances, as possibilidades de estarmos um pouco mais atentos e preocupados com a situação e nos prevenirmos, acaba sendo maior. Então, semanalmente, Luís, nós faremos questão de apresentar dados milimétricos para que o caro cidadão, para que a sociedade compreenda que nós estamos diante de uma situação macabra, de uma situação em que todos nós devemos trabalhar e, ao invés de indicar os dedos e procurar culpados. Pois bem, em termos de operações transfronteiriças e marítimas, a Polícia Nacional também tem algum dado estatístico para aclarar? Tem, Luís. Foram detidos durante este período 3.459 cidadãos, dos quais 2.268 congoleses, democratas, acompanhados de 78 crianças, 7 namibianos, 1 zambiano e 1.174 cidadãos nacionais por contrabando de combustível, pesca ilegal, tráfico e contrabando de mercadorias não declaradas. É um número muito exorbitante também. Nós estamos a falar de 3.459 cidadãos. Felizmente, a Polícia Nacional, por via da Polícia de Guarda Fronteira, tem garantido este asseguramento de modos a impedir que tenhamos a entrada ilegal de cidadãos dos países vizinhos. Pois bem, é um assunto que nos remete também a sérias reflexões e aqui
o apelo integrado de todos os setores do nosso país, principalmente o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. A questão de tráfico de seres humanos é um assunto que muito preocupa a sociedade. Obviamente, Luís, preocupa, mas aqui falar da sociedade, nós estamos a falar que foram apreendidos um número de, deixa-me só ver aqui a minha cábula, para cidadãos angolanos, cidadãos nacionais, 1.174 cidadãos nacionais. Nós temos que olhar inicialmente para casa. Mais do que olhar para qualquer um ministério, aqui a questão da educação é individual inicialmente, é familiar. Por isso é que quando nós olhamos para a questão de segurança pública, não dá necessariamente para apontar inicialmente já só para a polícia. Porque às vezes o criminoso é o filho. O criminoso é o marido. A criminosa é a mulher. O cidadão tem que estar disciplinado. Tem que olhar para a pátria. Deve haver aqui alguma mudança de mentalidade. Alguma mudança de mentalidade e, além do mais, o sentimento de pertença. Eu tenho que olhar para Angola como a minha Angola, a nossa Angola. Este é o recado da Polícia Nacional de Angola. Na medida em que, enquanto cidadãos, nós compreendermos que a entrada ilegal de cidadãos causa uma desestabilidade de várias natureza, de várias índole no país, nós, aos poucos, não vamos ceder, o cidadão não vai ceder qualquer que seja, a troca qualquer que seja, a oferta em detrimento desta entrada, porque causam consequências inúmeras. E, entretanto, a Polícia Nacional tem estado a cumprir o seu papel. Em termos de contrabando de combustíveis, a polícia tem-se destacado muito na província do Zaire. Do Zaire. E, inclusive, nós temos aí um dado também. Não sei se o pessoal da Regi tem já esta tabela das micro-operações realizadas em termos de contrabando de combustíveis. Pois, não temos ainda esta tabela, mas conseguimos aqui esclarecer essencialmente ao nosso telespectador. Podemos, Luís. Olha que durante a semana foi possível apreender um total de 10.415 litros de combustíveis. E esta apreensão ocorreram nas províncias de Zaire, Mochico, Cabinda e Cunene. Vale salientar aqui, dentro desta classificação dos combustíveis, foram apreendidas 2.090 litros de gasóleo e 8.325 litros de gasolina. Teria os dados, caso a Regi tivesse que passar, para destacar aqui província por província, mas não vem ao caso. Importa aqui fazer menção aos totais, mas aqui também é uma preocupação e ver que este contrabando de combustível, dentro dos dados apresentados anteriormente, alguns deles foram identificados por cidadãos nacionais. E é muito combustível a sair para comercialização nos países vizinhos. Então a Polícia Nacional continua a desenvolver ações operativas de modos a neutralizar, de modos a impedir essas ações que são ilícitas. Pois bem, aqui, Venâncio, para esclarecermos ao nosso telespectador, sabemos que a polícia tem estado a realizar inúmeras operações. Mais do que apresentarmos aqui o dado estatístico, sabemos que, no final de tudo, há um encaminhamento, há um julgamento que estas pessoas também têm estado a receber em função das práticas que, essencialmente, têm estado a cometer. A Polícia Nacional destaca a província de Luanda, Bié, Huila e também Cunene. E também Cunene. Luís, foram realizados 23 julgamentos em processos sumários nestas províncias a que fez menção, resultado da detenção de 318 cidadãos nas províncias de Luanda, Bié, Huila e Cunene. Entretanto, é importante salientar que são ações operativas. A Polícia Nacional vai continuar a agir. E cumprir o seu papel. E cumprir o seu papel. Dessa feita, é importante então que haja esta ação multissetorial. O cidadão tem sua responsabilidade.
você é chamado a cooperar com a Polícia Nacional de modo a dar respostas pontuais. Mas é importante também falar, é importante dizer que o crime não compensa. O crime não compensa. Prevenir é melhor do que remediar. Este é o conselho da Polícia Nacional de Angola. E precisamos manter viva a ideia de que a sinistralidade rodoviária é a segunda maior causa de mortalidade e a primeira de mutilação física também. Também. Aliás, já é constituído como uma preocupação de saúde pública. Exatamente. Pois. Bem, muito obrigado. Esperemos que a informação tenha sido esclarecedora para o nosso telespectador e voltaremos a estar juntos dentro de 7 dias. Luís, obrigado. Caro telespectador, muito obrigado também pela companhia. Ok. Ao nosso telespectador, nós vamos agora a um curto intervalo, precisamente as informações foram aqui passadas e já sabe que você deve precisamente olhar para as questões preventivas. Tenha muito cuidado, tenha muita prudência. Se beber, não conduza e se conduzir, não beba. Pois bem, daqui a pouco já sabe que temos o nosso painel temático. Vamos refletir sobre a juventude e o seu processo de construção para uma nova Angola. Angola que se quer. Quais os anseios da juventude, precisamente? Como é que os jovens têm estado a olhar para, digamos, a perspectiva futura de Angola? É um assunto a refletir, e muito. Então nós vamos conversar com dois jovens que vão esclarecer-nos um pouco daquilo que tem sido a interpretação social dos jovens, tendo em conta os vários desafios que o nosso país apresenta. Será que os mais velhos querem entregar o mapa à juventude? Porque são eles que têm a força. Os mais velhos conhecem o caminho. Vamos refletir daqui a pouco. Daqui a pouco, porque vamos agora ao nosso curto e breve intervalo. Até já.